O Espírito Santo quer que você comece a arrumar a sua casa, porque ele quer habitar dentro de você, para que você tenha paz, para que você tenha direção, para que você tenha propósito, para que as coisas comecem a acontecer. E essa casa não é fisicamente, mas somos nós. Nós somos a casa do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo onde ele quer fazer morada. Eu não sei se vocês já entraram em uma casa totalmente desorganizada, em que tudo está fora do lugar, em que às vezes tem vários lixos, o cheiro já não é muito agradável, as roupas estão tudo fora do lugar, as coisas estão ali tudo acumuladas, acumulando coisas. Não sei se vocês já entraram numa casa assim, mas você sente paz ao entrar nessas casas? A própria pessoa muitas vezes não consegue ter uma vida organizada, porque a sua casa é o reflexo de como está a sua vida. Se muitas vezes você não consegue manter a sua casa em ordem, toda a sua vida está totalmente em desordem. E isso engloba várias coisas, engloba várias áreas da sua vida. Então, se você, que muitas vezes entra dentro de uma casa que está totalmente em desordem, imagine o Espírito Santo tentando entrar, querendo habitar dentro de você, e dentro de você está tudo em desordem. E não podemos agir como muitas pessoas fazem de vivermos de fachada, porque é muito fácil mostrar para as pessoas que você está bem, que nada está fora do lugar. É como aquela pessoa que vai na sua casa, uma visita que vai na sua casa, e você arruma tudo, deixa tudo organizado, tudo limpinho, cheiroso, para quando aquela visita chegar, esteja tudo em ordem e você seja elogiado, você seja bem visto. Agora, depois da visita, a sua casa na semana está totalmente desorganizada. Eu não falo algo que, lógico, que em um momento ou outro pode ter alguma coisa ou outra fora do lugar, tudo bem, mas a questão é você manter em desordem, manter acumulando as coisas, manter tudo desorganizado. E muitas vezes, isso eu estou falando no físico, mas muitas vezes nós vivemos numa fachada em que mostramos para as pessoas muitas vezes que nós estamos bem, que a nossa vida está em ordem, que tudo está bem, mas na verdade não está. No seu particular, muitas vezes não está. Às vezes você está com inquietações, às vezes você está com o coração pesado, às vezes você está com uma mente totalmente turbulenta. E o Espírito Santo, ele quer habitar dentro do teu ser para que ele te ajude a colocar toda a sua vida em ordem. Assim como uma casa física bagunçada traz um clima pesado, onde nada parece funcionar, onde a energia muitas vezes é pesada, uma vida bagunçada espiritualmente gera cansaço, gera fadiga, ansiedade, confusão e vazio. E será que não é muitas vezes isso que você tem sentido dentro de você? Mas o Espírito Santo quer, através desse vídeo, fazer uma mudança significativa na sua vida. Só que para isso, assim como uma casa física que você precisa começar a organizar, como precisa começar a fazer a limpeza, precisa começar a tirar aqueles resíduos que muitas vezes está fedido, assim nós, a nossa casa, nós precisamos começar a nossa faxina interna. E muitas vezes nós precisamos olhar para nós e ver o que eu preciso arrumar, porque é muito mais fácil você olhar o erro do próximo do que você olhar os seus próprios erros, as suas próprias faltas. É muito mais fácil, né? Mas precisamos olhar dentro de nós, porque o Espírito Santo não habita em uma casa confusa, ele habita em uma casa em ordem, mesmo com suas falhas, porque ninguém é perfeito, mas que busca viver uma vida em ordem. Muitas vezes precisamos olhar dentro de nós se não temos algum pecado aí dentro de nós, em que estamos repetidamente praticando, sabendo que é errado e não nos arrependemos e estamos constantemente praticando o mesmo pecado. E o pecado nos afasta de Deus, nos afasta da divindade, nos afasta da vontade de Deus. Então, olha para dentro de você. Será que não tem alguma coisa aí dentro que você está errando todos os dias, que você está falhando, que você está deixando a desejar? Se tem algo que você sabe que está pecando e falhando, você precisa mudar isso na sua vida, para que a organização comece a acontecer. Muitas vezes estamos com alguns hábitos tóxicos também, como vícios. Qual vício você tem tido? Muitas pessoas pensam como vícios
aquilo que é alcoólico ou que seja, não. Pequenos vícios no nosso dia a dia pode estar nos trazendo o distanciamento de Deus. Aquelas distrações, o que tem roubado o seu tempo com Deus? O que tem roubado a sua atenção para Deus? Tudo aquilo que te afasta de Deus, você prioriza, em vez de priorizar a Deus, é uma distração, é um hábito tóxico que está te distanciando da presença de Deus. Porque a palavra diz que buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se você tem priorizado, feito alguns hábitos como prioridades na sua vida, se você está colocando Deus como segundo plano, e as demais coisas na sua vida não vão acontecer. As demais coisas na sua vida não vão fluir. Porque você está com alguns hábitos tóxicos, alguns vícios que estão colocando o Senhor em segundo plano. E isso faz com que você priorize mais a carne do que o espírito. Precisa olhar para dentro de você. Quais vícios você tem tido? Quais hábitos você tem tido que tem te distanciado do Espírito Santo vir e fazer morada na sua vida? Precisamos olhar também se nós temos tido algum ressentimento, mágoas, que vem acumulando há anos. Sabe aquela sujeira que vem há anos dentro de você? Aquelas mágoas que não sararam, aqueles ressentimentos que estão aí dentro de você, que muitas vezes está passando os dias, e às vezes você até esquece, né? Mas em algum ponto na vida acontece alguma coisa que te traz à memória aquilo que ficou guardado aí no teu coração, e você volta a ter aquele sentimento de ranço, de inquietação, de mágoa, de injustiça muitas vezes. Precisamos liberar certas mágoas dentro de nós, para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos seguir. O Espírito Santo, ele quer limpar isso. E se você pedir para ele te ajudar a limpar esses ressentimentos que estão dentro de você, ele está super aberto para te ajudar. Basta que você peça, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Então pede ajuda para que esses sentimentos, esses ressentimentos venham sair do teu interior, porque o Espírito Santo, ele quer habitar aí dentro. Só que com esses sentimentos realmente vai ser difícil. Você precisa também trabalhar os seus pensamentos, os pensamentos negativos, os pensamentos de mentira, porque o inimigo, ele quer saquear a sua mente, ele quer te travar, confundindo a sua identidade, dizendo que você não é amado, que você não é querido, que você não tem valor, que você não é perdoado. Tudo isso, ele quer aprisionar você. Só que você precisa entender que Jesus pagou um alto preço por você, e você sim é valorizado, você é amado, você é querido, basta que você se arrependa e reconheça suas falhas, que o Espírito Santo, ele vem e te preenche, e você começa a entender o seu propósito de vida, entender o seu valor, e esses pensamentos vão começar a sair de dentro de você. A falta de perdão também é algo que muitas vezes bloqueia o Espírito Santo de entrar na nossa vida. Você ter aquela falta de liberação do perdão para aquela pessoa que te insultou, aquela pessoa que te magoou. Você precisa liberar, porque senão você vai ficar carregando aquelas pessoas nas costas. Você vai ficar anos e anos levando aquela pessoa nas costas. E Jesus não quer que você fique assim, o Espírito Santo não quer que você fique desse jeito. Eu aprendi algo que eu coloco muitas vezes em prática. Quando alguém me insulta, quando alguém me machuca de alguma forma, eu passei a entender que a minha luta não é contra carne ou sangue, não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então a minha luta não é contra aquela pessoa que me insultou, mas quem agiu por trás dela. Porque o inimigo muitas vezes pode usar as pessoas para nos tirar a nossa paz, para tirar a gente do propósito, para dizer palavras que nos machucam, palavras que nos paralisam. Ele pode usar as pessoas. E muitas vezes, se eu moldo o meu foco, ao invés de ser para aquela pessoa, mas na verdade para aquilo que está agindo atrás dela, eu tiro o meu foco da pessoa e aí eu entro totalmente na oração, pedindo para que Deus perdoe aquela pessoa e repreenda o mal que está agindo por trás dela. Assim como Jesus na cruz disse que, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes a pessoa está falando aquelas coisas para você e ela está seguindo a vida dela. Jesus disse, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eles agiam de forma errada quando Jesus estava na cruz. Mas eles não tinham a real noção daquilo que eles estavam fazendo. Estavam cegos. E muitas vezes é isso que as pessoas ficam
cegas, não entendem, não compreendem. Então, quando você redireciona aquelas pessoas que te machucaram nesse olhar, você passa a orar e pedir para que Deus faça a justiça e que repreenda aquilo que tem agido por trás daquela pessoa para te tirar a paz, para tirar você do seu caminho. Quando não deixamos que o Espírito Santo habite dentro de nós, vivemos muitas vezes apenas pela força da carne. E viver pela força da carne é viver na insatisfação. Você pode muitas vezes conquistar coisas grandiosas, mas você não vai ter paz dentro do seu ser. Você vai ter um vazio. Você pode estar cercado de pessoas, mas muitas vezes você se sente vazio. Você pode muitas vezes ter sucesso exterior, mas muitas vezes por dentro você está em ruínas. E pode perceber, há muitas pessoas que alcançam sucesso na vida, que alcançam coisas grandiosas aos olhos físicos, que na verdade se encontram vazias e começam a suprir aquela falta que muitas vezes se encontram através de bebidas, através de vícios, para poder suprir o quê? Aquela falta que faz. Sabe por quê? As pessoas acham que vão ser felizes, muitas vezes, conforme elas conquistarem aquela coisa que elas desejam. Não, quando eu conquistar aquele carro que eu quero, eu vou ser feliz. Quando eu vou conquistar aquela coisa que eu desejo, aquela casa, eu vou ser feliz. Quando eu ter sucesso, eu vou ser feliz. E muitas vezes elas alcançam tudo isso e quando chegam nesse patamar, sentem um vazio, porque elas estavam apegadas às coisas materiais, às coisas físicas, às coisas carnais. E essas coisas são passageiras, essas coisas não duram, essas coisas não traz a verdadeira felicidade. Por isso estão cheias de tantas coisas, mas ao mesmo tempo estão totalmente vazias dentro de si. E isso acontece quando as pessoas não têm o Espírito Santo. Você encontra vazio dentro de si. Por mais que você conquiste tantas coisas, nada supre quanto a presença do Espírito Santo. Então, comece a fazer uma faxina, assim como uma casa totalmente desorganizada. Comece a fazer uma faxina dentro de você. Comece a anotar, a partir de hoje, comece a anotar hábitos, atitudes, pensamentos que precisam ser entregues diante de Deus. Como uma faxina, vá cômodo por cômodo, dentro do teu coração, dentro da sua mente, e começa a ver todas as áreas que você precisa melhorar para que o Espírito Santo possa começar a habitar dentro do teu ser. Então, um dos primeiros passos, começa a liberar aquele perdão que está dentro de você, aquela mágoa, aquele rancor que está dentro de você. Você precisa limpar isso para que você possa prosseguir, para que você possa ir para o próximo passo. Comece a organizar suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Dedique um momento para a leitura, dedique um momento para a oração. Não tem um tempo certo. Você pode começar a cada 5 minutos no dia, depois aumenta a 10 minutos. Não tem um tempo certo, mas só de você dedicar um pequeno momento todos os dias para buscar a Deus e compreender a tua vontade e o teu querer, já é um grande avanço para que o Espírito Santo possa fazer morada dentro do teu ser, para que o Espírito Santo possa começar a habitar dentro do teu ser. Porque depois que tudo estiver limpo e organizado, a casa está pronta para receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não busca a perfeição, mas ele busca a rendição. Aquele coração rendido, aquele coração quebrantado, aquele coração disposto a querer mudar, a viver uma vida que agrada a dele. Isso sim, o Espírito Santo tem prazer em morar. Porque uma coisa eu falo, quando o Espírito Santo fizer morada dentro do seu ser, onde havia confusão, vai começar a ter paz. Onde havia medo, vai começar a ter coragem. Onde havia o pecado, vai começar a ter santidade. E onde havia vazio, vai começar a ter plenitude. Você vai viver um sentido de vida, você vai viver uma vida com propósito, uma vida com contentamento. Por mais que haja algumas dificuldades, tribulações na vida, mas é muito melhor quando passamos tendo o Espírito Santo dentro da gente. Aquele que está sempre com a gente, nos ajudando em todo e qualquer momento. E não apenas isso, quando temos o Espírito Santo, ele começa a nos dar direção, ajudando em várias outras áreas da nossa vida, quanto à área emocional, quanto à área mental, quanto à área financeira, familiar, porque você vai vivendo os princípios bíblicos e esses princípios têm grandes promessas para todo aquele que se dispõe a fazer a vontade do Pai. Então essa é a mensagem que o Espírito Santo está dizendo a vocês. Arrume a sua casa,
Comece a arrumar a sua casa hoje, porque o Espírito Santo quer fazer morada hoje, para que tudo na sua vida comece a fazer sentido, para que tudo na sua vida comece a ter ordem, para que você viva uma vida, como a palavra de Deus diz, abundante. Então declare aqui: Espírito Santo, este é o teu lugar, vem habitar dentro de mim. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, ter te trazido uma clareza, para que você possa olhar dentro de você e comece a fazer algumas mudanças. Curta, comenta, compartilha com alguém que precisa também dessa mudança, e eu aguardo vocês até o próximo vídeo.